É o seguinte, acabei de terminar um ciclo de estudo aqui, tava cadastrando no meu template do Notion, a matéria que eu estudei e tal, os dados desse assunto, e dei o checkzinho aqui na minha agenda que eu tô usando no iPad. E aí eu falei, cara, preciso desabafar. E eu só peguei a câmera e estou gravando esse vídeo sem nenhum roteiro, porque eu preciso desabafar. Preciso desabafar. Está entalado. Acho que, inclusive, talvez esse vídeo tenha parte 1, 2, 3, não sei. Porque eu tenho muitos desabafos a fazer. Eu acho que vai ser uma jornada, assim, interessante. Vou fechar aqui. Vai ser uma jornada interessante e eu acho que eu tenho muita coisa pra falar. Mas vamos por partes. Quando a gente estuda para um concurso público, geralmente a gente quer estabilidade financeira, estabilidade para planejar a vida, etc, né? E não foi diferente quando eu decidi prestar concurso público. Tava no primeiro ano de faculdade. Eu faço faculdade na USP, direito na USP. E no meu primeiro ano de faculdade apareceu um concurso para o Ministério Público, que eu na época não sabia muito bem o que era, que eu tava no começo da faculdade e não sabia nada. E eu descobri que o prédio que fica ao lado da minha faculdade era um prédio do Ministério Público e que a prova que ia sair era para aquele prédio. Então eu coloquei na minha cabeça que aquela vaga era minha, que eu ia trabalhar naquele lugar porque ia facilitar muito a minha vida. Então eu falei, vai ser perfeito, porque passando nesse concurso, eu vou ter estabilidade financeira e também de horário, de não ter que ficar correndo atrás de estágio, que eu acho que é desgastante também, sabe? Pelo que eu vejo dos meus amigos, das pessoas que eu conheço. Ou elas ficam muito. Elas trabalham exaustivamente, tipo, papo de 12 horas, assim, 10, 12 horas, apesar da lei do estágio não permitir isso, né? Muitos acabam realmente excedendo bastante esse período para poder se manter no estágio, não ficar trocando, ou ficam trocando de estágio por querer que a lei do estágio seja cumprida e respeitar os seus próprios limites, né? Muitas vezes respeitar os seus próprios limites significa ser demitido. E para não viver isso, não ficar nessa oscilação e poder estudar para concursos de nível superior, eu já logo no primeiro ano quis prestar concurso público, olhei para esse concurso que abriu no meu primeiro ano de faculdade e falei, é meu. É meu, é meu. E passei na primeira lista, agora tô me formando, já faz mais de 2 anos que eu trabalho lá, eu passei, fiquei muito bem colocada, estudei sozinha, assim, fui autodidata, tanto para entrar na USP, quanto para passar nesse concurso público. Não sei se eu não gosto muito do termo autodidata. Eu não sei qual que é o termo que eu vou usar pra definir o que eu fiz. Porque autodidata parece que eu, tipo, me ensinei as coisas, ou que eu, tipo, me dá uma impressão de, uma criança curiosa que ficava vendo as coisas, observando o mundo e tirou suas próprias conclusões. E não foi o caso. Usei a internet, porque hoje tem muita coisa na internet, escavei, fui disciplinada, tive um método e consegui passar. E reutilizei muitos métodos que eu usei na FUVEST para entrar na USP, no meu estudo para concurso, e deu certo, por isso que eu passei tão rápido. Eu demorei para entrar na USP, eu demorei 2 anos para entrar na USP, me formei no ensino médio, passei a pandemia estudando e entrei na USP, mas assim que eu entrei na USP eu passei no concurso público, porque tudo que eu aprendi sobre estudo para provas não foi perdido, me serviu pra conseguir já dar um 2 em 1, assim. E, gente, então, isso foi 2022. Agora a gente tá em 2026. Não, vai, eu parei de estudar mesmo pra concurso lá em 2023, porque eu ainda não sabia se o MP ia dar certo. Teve um probleminha na minha segunda fase, então eu estudei um pouco pro TJ. Depois desisti também do TJ, acabei nem estudando até o final. Mas, vamos lá, desde 2023 eu não estudo pra concurso de um jeito realmente competitivo, sabe? Aquilo de tipo, agora eu vou estudar e eu vou passar, e é isso. Faz muito tempo. Eu construí base durante esse tempo, desde 2023 até aqui, junto com a faculdade. Então você vai estudando as coisas da faculdade, já aproveita, concilia ali com umas leituras que podem cair nos concursos, doutrina. Eu fui uma concurseira soft, digamos assim, durante a faculdade, mas não olhei pra nenhuma prova de jeito competitivo. Comecinho de 24 eu fiz uma prova, acho que foi inclusive em fevereiro, que foi pra Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Desde então, eu não fiz uma estrutura de estudo organizada e segui um cronograma à risca e vou passar nisso. Olhei pro edital, olhei pra prova e falei, vamos. Não fiz isso. Porque comigo funciona muito assim, olhar pra uma prova específica e falar, vou prestar essa prova. Tipo, uma coisa assim, sem distração. Não vou prestar várias provas, eu vou prestar uma prova. Que é a prova de Procurador de Estado de São Paulo. E eu gostaria de estar pronta. E faz, como eu falei pra vocês, faz muito tempo que eu não estudo focada em uma prova. E agora, assim, olhando, né? Eu tinha muitos planos durante a faculdade, assim, pra fazer durante a faculdade. Quando eu me preparava pra USP, eu pensava, vou fazer USP, aí talvez depois passe num concurso pra não ficar presa em estágio, poder ter um pouco mais de paz pra estudar pra concurso. E aí eu faço um bom estudo pra concurso público de nível superior e no 5º ano eu estou pronta pra me formar e passar em qualquer concurso de nível superior que me aparecer. E agora eu estou no 5º ano da faculdade e não estou pronta pra passar em qualquer concurso público que me aparecer. E na verdade eu não me sinto nada pronta. E, na verdade eu tô com muita dificuldade de voltar a estudar, porque eu bati tipo
6 horas de estudo tranquilamente, assim, 7 horas de estudo tranquilamente, agora tô com uma puta dificuldade de fazer 4 horas de estudo. Meu foco já não é mais o mesmo. Minha tranquilidade de faltarem obrigações sociais, não sair e ficar estudando, já não é mais a mesma. Hoje eu sempre fico com a famosa FOMO, então eu sempre gostaria de estar, tipo, nos lugares e estar com os meus amigos, de socializar e talvez voltar a, às vezes, falar assim, hoje não vai dar, ou eu tô estudando. Vai ser diferente, assim, vai ser... Não tem que fazer isso sempre, eu não pretendo me isolar. Mas, assim, vou ter que voltar a fazer isso, mas antes era muito, muito tranquilo, era uma coisa assim, tipo, eu gostava de estar estudando também, era uma coisa muito prazerosa pra mim, e eu tava muito certa também. Eu pensei também que no 5º ano eu ia ter certeza, sabe, das coisas, assim, então quero essa prova, quero fazer isso, eu gosto disso. Mas, gente, a faculdade desconstruiu muitas certezas que eu tive. Talvez o amadurecimento desconstruiu muitas certezas que eu já tive. E agora estudar muito, focar muito pra uma coisa tão incerta é um tanto desafiador, sabe? Isso também talvez tenha muito a ver com a geração de que eu faço parte, né? Uma geração mais online, mais idealista, talvez, mais em busca de propósito nas coisas, muito apegada a isso, talvez tenha uma influência, assim, mas é um pouco disso, assim, talvez eu tenha percebido que essa certeza, ela não existe, e ao mesmo tempo eu preciso voltar a ter a disciplina que eu tinha antes, apesar de agora ter muito mais incertezas do que eu tinha quando eu entrei na USP, quando eu passei no Ministério Público, e isso tá sendo diferente pra mim. Cara, pronto, nossa, precisava desabafar sobre isso. Isso tá sendo diferente pra mim. Acho que todo mundo tem a sua motivação, tem a sua razão de estar estudando mesmo, assim. Algumas pessoas é o desespero, eu já estudei por desespero, por falar assim, não tenho outra opção, não consigo ver outra opção pra mim. Mas eu também já estudei por gosto, assim, depois virou uma coisa assim de estou gostando muito do que estou fazendo. E em outros momentos, assim, estudava por uma forma, assim, nossa, é meu sonho viver aquilo. Não é por sufoco, né? Agora eu não sei qual tem sido exatamente a minha razão. Vejo, não é tanto um segue um plano. Segue o plano, você falou que isso dá pra procuradorias ou que isso dá pra concurso de nível superior, vai lá e continua. Não é, eu realmente quero passar nessas provas, eu quero a estabilidade que ela tem a me proporcionar. Eu acho que seria interessante ser procurador do Estado, mas tudo isso eu acho, sabe? Nada disso eu aposto tanto. Então vai ser talvez um estudo mais realista, mais maduro, mais aberto, mais... não sei. Mas preciso desabafar isso. Preciso falar também que tô fazendo terapia, então talvez isso esteja ajudando também nessa visão das coisas. Outra coisa que eu quero desabafar é o poder do hábito. Eu adorava estudar de manhã. Nos 2 momentos, assim, que eu estudei, mais focada, tanto pra FUVEST quanto pro concurso, estudar de manhã pra mim era um deleite. Eu gostava de acordar. Tem uma janelona aqui na minha casa, vou mostrar pra vocês. Essa janelona aqui. E, enfim, ali tem umas árvores, sabe? Às vezes ficam uns passarinhos lá, eu acho tudo muito incrível e me motivava super. Gente, ficar estudando e colocava uma música de fundo e ficava ali, acendia as minhas velas, eu faço isso ainda às vezes. Mas não é tão satisfatório quanto era antes. E assim, hoje eu tenho o hábito de acordar e pegar meu celular e ver Instagram, sabe? Então isso me pegou, eu preciso combater isso de alguma forma pra voltar a ter a dopamina boa, né, do começo do dia, de você fazer uma coisa realmente produtiva. Porque aí no decorrer do dia eu vou perdendo um pouco essa vontade, essa garra de estudar, de fazer a coisa acontecer, porque eu realmente sou uma pessoa mais matutina. Se foi, eu preciso restabelecer esse hábito. Outra coisa, organização. Gente, já mudei de organização umas 3, 4 vezes. Falei, vou estudar assim, mudei. Vou estudar assado, mudei. Eu vou organizar, vou fazer agenda física, mudei. Vou fazer agenda digital, mudei. Isso é horrível. E eu já fiz isso quando eu tava estudando para vestibular. Cara, é impressionante, tipo, porque eu tô repetindo muita coisa. Quando eu estudava para vestibular, eu gostava muito de estudar sobre estudo para vestibulares. Então, eu gostava muito de ficar vendo o método dos outros, né? E aí eu via um método de um e aí eu falava, nossa, eu vou fazer. Só que não funcionava pra mim. Aí eu via o método de outro e ia mudando, ia mudando. Aí quando a água bateu na bunda, e eu falei assim, cara, tô me preocupando muito com o método das coisas e não tô fazendo o bagulho, não tô estudando. Quando a água bateu na bunda, eu fiz o meu estudo mais desorganizado possível. Eu me preocupei em tipo, cumprir as coisas. Então, assim, vou ver tudo e vou tentar ver tudo e revisar umas 2 vezes e fazer muita questão. O restante vai ter flashcard atrasado, vai ter matéria que foda-se, entendeu? Desculpa, gente, a palavra, mas meio que foda-se. Vai ter agenda que não vai ter check, vai estar fail, vai ter coisa que eu nem vou ter marcado na agenda, mas eu sei que eu fiz. Vai ter coisa que eu não fiz resumo, mas tá aqui, entendeu? E aí eu passei. Foi assim nos 2 casos. Inclusive pro MP, eu fiz, tipo, quase um mês de estudo em Minas Gerais. Eu tenho família em Minas Gerais, minha mãe tá morando em Minas Gerais. E aí eu tinha, assim, uma agenda. Eu tinha uma agenda física, notebook, iPad, e aí, em vez de levar tudo e deixar a mala muito pesada, que eu sentia já dor nas costas na época, hoje eu descobri que eu tenho hérnia de disco, e na época eu não sabia que eu tinha nada nas costas, mas eu sentia dores.
E aí, quando eu ia viajar ou fazer alguma coisa, eu sempre tentava deixar mais leve. E aí, o que eu fazia? Todo o material físico que eu usava pro meu estudo pra MP, eu deixei em São Paulo e fui pra Minas só com o que tava no iPad. E aí tinha muita coisa que ficou bagunçada, porque eu não lembrava o que eu tinha estudado, tinha coisa que eu tinha que ter levado e não levei, não tinha cópia digital, aí estudei o que tinha cópia digital. Quando eu voltei, fiquei de ver o que tinha físico, e nem sei se eu vi. E mesmo assim eu passei, entendeu? Eu passei muito bem colocada, que eu estabeleci um núcleo, assim, que era inegociável. O restante, eu meio que chutante é bijuteria, o restante é enfeite. Mas ali eu estava, tipo, eu estava no flow ainda do estudo que eu fiz pra FUVEST. Então, eu passei na FUVEST e em menos de um ano eu voltei a estudar pra concurso. Agora, voltar ao ritmo não é a mesma coisa. E agora, lembrar das coisas que eu errei no meu estudo anterior e eu preciso não errar neste estudo, vai ser um trabalho praticamente mecânico mesmo, um manual de anotar e falar, cara, tô lembrando que eu errei isso, então nesse estudo eu não posso fazer. Tô lembrando que isso deu certo, então nesse estudo eu acho que eu deveria tentar, sabe? Então tá sendo isso. E essa questão da organização é uma delas. Já mudei várias vezes aqui de forma de organizar. E agora eu tô percebendo que a água tá batendo na bunda, sabe? As provas que eu quero prestar, a próxima prova que eu quero prestar, o edital sai daqui 1 ano, provavelmente. Eu preciso ter um núcleo do que eu não posso me perder. E o restante vai ficar provavelmente desorganizado e tal. E preciso fechar como eu vou me organizar, sem ficar mudando. Ah, mas apareceu um material muito interessante aqui de tal professor. Mas eu já fechei que eu vou estudar com esse outro professor. Então, acabou, entendeu? Ah, mas outro é melhor. Fechei com esse. É melhor um estudo bem feito, assim, do começo ao fim, ou um estudo coeso, do que um estudo que você começa e você acha um outro melhor e fica todo fragmentado e no final você não pegou nada. Foi uma coisa que eu aprendi. E eu tô voltando a errar, cara. Que ódio, que ódio. O outro fator é o fator de comparação, gente. Eu tô sempre, como vocês viram, né? Eu tô sempre falando, é porque quando eu estudei pra tal prova, eu falei assim, agora vai ser assado e tal. Eu acho que é normal, porque a gente tem uma base, e o que a gente aprendeu, uma experiência que tem que ser pensada pra gente não ficar repetindo erros e, enfim. Mas a gente se compara no sentido de, será que eu emburreci? Ou será que eu fica uma certa expectativa nossa e dos outros. Fica até um negócio assim, ela vai conseguir. Às vezes eu não sei se eu quero essa expectativa de ela vai conseguir. Às vezes eu gostaria de conseguir deixar claro que eu estou com um puta medo. Que eu estou me cagando de medo de não dar certo. E acho que é uma possibilidade real. E às vezes é importante até para as pessoas respeitarem quando você fala, ó, preciso estudar aqui e tal, licença. Porque é uma coisa assim que, durante a minha faculdade, quando eu falava assim, ai, preciso dar pra concurso de superior e tal, direto eu ouvia, ai, mas tá longe, ou ai, você já é concursada, relaxa, tipo, você já sabe o que fazer e tal. E aí, às vezes eu acredito nisso, sabe? Só que isso deixa a gente acomodado, faz a gente superestimar muito a gente. Geralmente isso é bom, mas a gente também não pode subestimar a prova, eu acredito também nisso. Ou então, realmente, as pessoas às vezes realmente acreditam nisso, mas elas precisam respeitar a sua escolha de repente, estudar, entendeu? Naquele momento, ou de realmente ter uma rotina de 8 horas. E tem gente que acha isso maluco. Outra coisa que eu tinha esquecido. Se eu estudo mais de 3 horas num dia, o pessoal acha que eu estou estudando muito, sabe? Quem não é concurseiro ou vestibulando vai falar: caraca, você só estuda, meu, você não faz nada, você só estuda, você é uma nerd. Gente, 3 horas é suficiente pra muitos casos, tipo, muitos casos mesmo. Dá pra passar estudando 3 horas pra muita coisa. Mas dentro do mundo dos concurseiros e dos vestibulandos, quem estuda pra prova, sabe que 3 horas é o início, 3 horas tá só aquecendo ali, 3 horas é só a revisão. E eu tinha esquecido o quanto que existia esse estigma de, tipo, cara, a pessoa é bitolada no estudo, a pessoa não faz mais nada, a pessoa só estuda. Tipo, sai um pouco de casa, meu, vai viver sua vida. Eu tenho que postar foto pra provar que eu estou socializando, que eu estou aproveitando a minha juventude, que eu tenho 24 anos, mas que eu vou assistir show de pagode, que eu assisto o jogo da Copa, sei lá. Porque senão fica assim, cara, mas você só estuda, você tem que viver. E eles têm razão, porque eu sinto que faltou eu ter aproveitado muita coisa enquanto eu tava estudando. Mas também eu ia fazer o quê? Porque assim, eu morando em Minas Gerais, ali era bem mais pacato, era outra coisa, morando com a minha mãe em Minas Gerais. Quando eu vim pra São Paulo, que eu poderia, né, enfim, com 18 anos, pandemia. Então aí quando eu fui aproveitar as coisas mesmo, comecei a faculdade e estudei pra MP. E aí eu só fui aproveitar mesmo quando já não tava mais estudando pra nada. Por uma questão de circunstância também, sabe? Então agora eu preciso conseguir aproveitar, assim, um pouco, estudar, mas também, mesmo se eu estiver saindo, se eu falar assim, estudei 5 horas hoje, eu posso ter passado assim, ter virado a noite na festa e no dia seguinte estudado 5, 6 horas. Ainda vão falar, meu, mas você só estuda, cara, você só estuda, você só pensa nisso. Tipo, sai um pouco. Cara, mas. E outra coisa, sustentabilidade do estudo. Eu preciso pensar num jeito de tornar o meu estudo sustentável. Porque eu tenho um plano, meu foco é você assim, Eye of the Tiger, na prova da PGE, entendeu? Eu não vou ficar, tipo assim, apareceu o concurso, tal, eu vou pegar e vou mudar todo o meu estudo pra preparar pra prova da PGE Rio de Janeiro, né? Que nem teve agora a PGE Rio de Janeiro. Não vou.
eu quero PGE São Paulo, depois que eu prestar a prova da PGE São Paulo, se eu não passar, eu vejo outra coisa, né? Eu até posso prestar outras, mas eu não vou mudar o meu estudo por isso, entendeu? Pode ser que eu fique um tempão estudando, sabe? Pode ser que eu fique 2, 3 anos, 4 anos estudando pra concurso. Pode ser que eu não passe na próxima PGE. Assim, bate na madeira que eu quero passar. Mas pode ser que não seja isso. Pode ser, inclusive, que eu depois queira uma procuradoria diferente, tem Espírito Santo. Eu sempre quis morar perto da praia. Eu não sei, sabe? Pode acontecer tanta coisa. O meu estudo precisa ser sustentável. Então eu não posso sair queimando largada. Eu não posso, tipo assim, estudar, fazer imprimir um ritmo de estudo que significa que em 2 anos estudando eu já não aguente mais nada, não queira mais ver um livro, não aguente mais nem sentar nessa cadeira aqui pra estudar, entendeu? Eu preciso fazer essas coisas, fazer atividade física, manter a minha casa organizada, porque quando tá tudo desorganizado, eu morando sozinha ainda, tipo, eu moro numa casa mesmo, e sozinha. Ela é muito segura, ok, mas assim, ela é grande, né, pra mim, e eu faço a limpeza aqui de tudo. Então eu preciso conseguir manter tudo isso, sabe? Então, preservar a saúde mental também pela sustentabilidade do meu estudo. Preciso manter saúde física pela sustentabilidade do meu estudo, manter relações saudáveis pela sustentabilidade do meu estudo, por mim, mas também pela sustentabilidade do meu estudo, entendeu? Então, assim, não dá pra fazer uma coisa que seja muito intensa e que não seja durável. Eu preciso conseguir ir aos poucos, construir uma rotina, fazer uma coisa que dure, porque eu não sei quanto tempo vai demorar até eu passar numa prova que eu goste, que eu seja feliz, um cargo que me satisfaça e que me dê a estabilidade, que acho que todo mundo sonha, né? E a remuneração também, todo mundo sonha. Outro desabafo. Agora tá tudo diferente, porque antes tinha a faculdade, tinha minha casa, eu moro em outra cidade, eu não moro em São Paulo, então eu moro em São Paulo estado, mas eu não moro em São Paulo cidade. Então tem um tempo de deslocamento a ônibus e metrô pra chegar na faculdade. Então, ok, tinha isso. Tinha, sei lá, vôlei e tinha essas coisas, mas, gente, hoje eu tenho trabalho, casa, que eu já tinha antes, né? Hoje eu tenho saúde por causa das minhas costas, então eu preciso manter uma rotina de treinos e tal. Saúde mental, que é uma coisa que eu tenho buscado sempre manter, fazendo terapia, conversando, entendendo as coisas, as relações vão ficando mais complexas, você vai entendendo mais coisas. Então acho que esse amadurecimento também impactam tanto nos estudos, né? Porque as relações também, quando você começa a trabalhar, você tem relações também no trabalho, tipo, não é só uma coisa família e amigos, Então tem novos fatores no meu dia pra pensar nesse fator estudo, né? Especializar também, porque eu não vou, como eu falei, gente, eu não vou entrar na caverna. Então agora eu vou estudar pra uma prova mais difícil, de nível superior, com conteúdo bem mais denso, com um nível de exigência bem mais alto, com mais fases, o dobro de fases de provas anteriores que eu já prestei, porque a PGE são 4 fases, fora do ritmo, sem ritmo. Então, bem aquele meme, será que o Neymar consegue voltar a ser Neymar? Será que a Amanda consegue voltar a ser Amanda concurseira? Não sabemos, vamos descobrir. Acho que no próximo vídeo eu quero fazer mais um vídeo sobre isso, desabafos de uma concursada voltando a ser concurseira. Quero muito falar sobre o fator emocional, que eu acho que eu tenho buscado lidar com isso. Já dando um gancho pro próximo vídeo, eu moro sozinha desde os 18 anos. E eu vivi os 2 anos de pandemia morando sozinha. Foi quando eu estudei pro vestibular e pra entrar na USP. Então, assim, eu me considero uma pessoa forte emocionalmente. Porque eu passei por muitas coisas sozinhas. Eu olhei ali pra situação e falei, vou dar um jeito e tal. Só que aí, em algum momento, depois que eu já tinha conseguido passar no concurso e estava estável, digamos assim, eu comecei a olhar pra muita coisa que antes eu não olhava. Coisas minhas, coisas das minhas relações, coisas do meu jeito, dos meus padrões. E, enfim, entre outras coisas. Acho que também tem um fator também de você ir amadurecendo. Só que eu acho que eu vivi tudo isso de uma maneira muito intensa, porque eu fiquei me ignorando e ignorando muitas coisas minhas anteriormente por estar muito focado em provas. Um lado meu meio de sobrevivência é falar assim, você vai pensar nessas coisas depois, agora você precisa ter estabilidade financeira e ter uma rotina. E se permitir algumas coisas depois por ter estabilidade financeira, ganhar bem e tal. Acho que eu não me ouvi. Isso provavelmente resultou em muitas questões de saúde, inclusive. Então, eu tenho muitas questões de saúde, já vivi momentos piores. E, assim, questão de imunidade mesmo, de ficar doente o tempo inteiro. E parece que nada melhorava, já vivi muitas coisas. E depois que eu comecei a me ouvir, que eu comecei a me entender, que comecei a escrever, que comecei a olhar mais pra esse meu lado, muita coisa melhorou. E eu preciso aprender a voltar a estudar, porque eu nunca vivi esse momento em que eu estudo intensamente pra uma prova, quase como se o foco principal daquele meu momento fosse passar naquela prova, assim, e provavelmente isso vai ser uma maratona aí de 1 ano e meio. Eu nunca vivi isso e ao mesmo tempo me escutei. Todas as vezes em que eu foquei na prova e olhei pra isso, eu ignorei vários outros fatores, sabe? Eu não me ouvia e eu não tive atenção emocional comigo. Então, esse é um tema excelente pra falar no próximo vídeo, excelente. Vejo meninas como, acho que eu já vi a Manu City falando sobre isso, inclusive, que ela era muito focada, era muito isso, produtividade, 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 e ela não se escutava, e quando ela parou pra se escutar, foi uma grande bomba, assim, pra ela. Vou até pegar pra vocês uma carta, peraí. Eu tenho estudado outras coisas, né, simbólicas, assim, e me surgiu
o interesse por tarô. E aí eu quero mostrar pra vocês uma carta, peraí. Ô, Jesus. Eu quero mostrar pra vocês uma carta que é a Torre. Gente, vídeo sem roteiro é isso aí. Aqui. Vídeo sem roteiro é isso aí, né? Depois de, tipo, bagunçar tudo, assim, basicamente, né? A Torre. Essa carta aqui. Essa carta aqui, ela é uma torre, vocês estão vendo. É um arcano maior, tem umas pessoas aqui pulando e a torre tá pegando fogo. Quando a gente se ignora, foca muito numa situação, acha que aquela situação vai ser a salvadora da nossa existência e vai resolver todos os nossos problemas. A gente não se escuta, não percebe que tem um problema que é interno e tem coisa que a gente precisa se escutar mesmo e lidar, e às vezes o processo não é fácil, e a gente não sabe separar o profissional, a produtividade do pessoal. Quando a gente não se escuta, em algum momento isso é o que acontece. É súbito, sabe? Tipo, realmente começa a pegar fogo, vai pegando fogo e do nada a estrutura é ruim. Não tem mais estrutura. Você só se salva se você pular da torre. A torre acabou. Se desfez. Entendeu? Consome. O fogo, ele não só destrói as coisas, mas ele limpa terreno também. Quando a gente se ignora, acontece isso aqui em algum momento. Você vai ruir. E depois você vai ter que reconstruir muita coisa. Eu vivi muita coisa e eu agora tô no momento de reconstruir. Já reconstruí muita coisa, mas ainda tem muito pra reconstruir. Mas eu preciso voltar a estudar pra concurso. Mas eu não quero me negligenciar e não me ouvir nesse processo. Então, vamos ver como vai ser. Eu já caí, não tem mais torre. A minha torre está sendo reconstruída de um jeito em que não tem como dar muito curto-circuito, ou se der, eu vou conseguir perceber antes, porque eu vou estar prestando atenção. E o fundamento é mais sólido, sabe? Sem tantas garantias também, sem tanta ilusão, sem expectativas irreais. Ainda assim, construindo alguma coisa, com alguma direção, provavelmente próximo vídeo de desabafo, uma concursada voltando a ser concurseira, vai ser desse aspecto mais emocional pra lidar. Porque eu tenho a impressão também que a maioria das pessoas que busca concurso são pessoas que têm esse perfil parecido com o meu, de buscar uma estabilidade, né? Mas também querer a estabilidade para poder desfrutar de coisas da vida. Eu acho importante falar sobre isso. A vida está acontecendo enquanto a gente está trancado no quarto 8 horas estudando. E o nosso emocional, o nosso corpo está se autorregulando, buscando se autorregular consciente ou inconscientemente, né? A gente sendo consciente ou não disso, talvez não aprender a conciliar as coisas gere resultados que podem explodir no futuro. E é importante tentar mitigar isso. Não sei, é novo pra mim, mas eu quero falar sobre isso. E aí esse vídeo, o próximo vídeo, vai ser roteirizado, porque acho que são tópicos mais sensíveis, mas também acho muito importante, gente, eu acho muito importante falar sobre isso. Eu acho que não dá pra falar só de produtividade, ou estude por tal método, faça tal coisa, como se tivesse uma fórmula, ou como se a gente fosse robô, tipo um Miyake aprende as coisas por códigos e prompts. Acho que nada a ver, sabe? E acho que também nem tem graça ser assim. Então, próximo vídeo, não sei se o próximo vídeo desse canal, mas o próximo vídeo eu acho que dessa temática de uma concursada voltando a ser concurseira, provavelmente vai ter essa pauta. Fala aí pra gente, você aí, você é servidor público, você é concursado, você passou numa prova, já foi nomeado, não foi nomeado, o que tá acontecendo? O que você acha dessas coisas que eu falei? E se você tem a sua experiência sobre isso, de, tipo, passar numa prova, uma coisa também que eu já vi é gente que, tipo, passa na prova e não gosta do cargo, e aí vai, enquanto tá nesse cargo, estuda pra outra prova, não é nem, tipo, muda de nível, às vezes o salário é até menor, mas a pessoa não está feliz onde ela está, então ela volta a estudar, isso acontece. Então, pessoas que geralmente sonham em ser concurseiro só uma vez na vida e depois nunca mais, né? Mas às vezes a vida nos traz surpresas e não acontece assim. O que você sentiu quando você voltou a estudar? Qual foi sua percepção? Por que você voltou a estudar? E, enfim, o que você acha de tudo isso que eu falei? Acho muito bom também ouvir pessoas que pensam diferente ou escutar o relato das pessoas, ver como eles se assemelham ou divergem do que eu vejo no meu, pra aprender antes de qualquer coisa, sempre. E, enfim, aí assim a gente cresce junto aqui nesse canal. Então é isso, tchau!